Você está ouvindo o podcast Igreja Rumo à COP30, uma produção da Articulação Nacional da Igreja para a COP30 e do Mais Brasil. Aqui, conectamos fé, juventude e o cuidado com a casa comum. Fala, povo de Deus! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Igreja Rumo à COP30. Estamos juntos nessa caminhada que une fé, juventude e compromisso com a casa comum. Eu sou o Guilherme Freitas, comunicador da Rede Inaciana de Juventude Mais Brasil, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre como o cuidado com a criação pode ser um ponto de encontro entre diferentes tradições religiosas. Nosso tema de hoje é Ecologia Integral e Diálogo Ecumênico e Interreligioso, uma conversa sobre espiritualidades que se somam para defender a vida e a dignidade dos povos e também da terra. Para essa nossa partilha, nós temos conosco dois convidados muito especiais. Recebemos com alegria o padre Marcos Barbosa, que é da Diocese de Nova Iguaçu, e ele também está como assessor da Comissão Episcopal para o Diálogo Ecumênico e Interreligioso da CNBB. Ele tem uma ampla experiência pastoral e teológica no diálogo com outras confissões e tradições religiosas. E também o nosso queridíssimo Paulo Sampaio, ele que é animador Laudato Si, e também articulador do campo de religião e meio ambiente no Instituto de Estudos da Religião, um grande articulador do diálogo entre fé, ecologia e compromisso social. Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos, companheiros. Queria convidar vocês agora para dar um alô aí para quem está nos escutando. Padre Marcos, por favor. Paz e bem. Bom estar com você, Guilherme, Paulo, que participa conosco nesse momento de conversa, e a todos vocês que nos ouvem nesse momento. Oi, gente. Alegria estar aqui com vocês, com o Padre Marcos, Guilherme. Vamos embora nessa conversa. Muito bem, meus queridos. Sejam bem-vindos vocês também que nos acompanham em mais um episódio aqui do nosso podcast. Antes de nós entrarmos especificamente no tema, eu queria que vocês contassem um pouco da trajetória de vocês, né? Começando aqui com o Padre Marcos, queria perguntar, Padre, assim, a sua caminhada ela tem sido marcada pelo diálogo entre fé e diversidade. Como que essas questões do diálogo ecumênico, interreligioso, chegaram na sua vida e como que isso se conecta com essas questões da ecologia integral? Mas assim, então, primeiro vale a pena dizer que a causa ecumênica, a questão ecumênica interreligiosa é apaixonante. Sem dúvida temos muitos desafios, dificuldades, incompreensões. Há pessoas que ainda pensam que a questão ecumênica interreligiosa não pertence intrinsecamente à nossa fé, não diz respeito a nós. Infelizmente, não encontramos essas indiferenças e resistências, mas acima de tudo é envolvente essa causa, nos apaixona, porque é a vontade de Deus e, portanto, também precisa ser compromisso cada vez mais, compromisso nosso. Assim como a questão da ecologia integral e do diálogo ecumênico interreligioso, como essas questões entraram na minha vida, é assim, nesse momento eu recordo especialmente de dois episódios da minha vida, né, dois momentos. Ainda quando eu era do grupo jovem, lá na minha cidade, em Mesquita, que pertence a Nova Iguaçu, aquela região toda da Baixada Fluminense, nós, como grupo jovem, como membro também de comunidade eclesial de base, nós tínhamos uma reserva, uma gleba na nossa região. Uma reserva ecológica. E já desde lá, no final da década de 70, você imagina, na década de 80, a gente fez todo um movimento para a preservação daquela gleba, para a defesa daquela reserva ecológica na nossa cidade. Então tudo isso foi nos criando também essa consciência de uma fé que cada vez mais tinha que se desdobrar em cuidado com a vida, com a plenitude da vida e com a ecologia integral. E no campo ecumênico interreligioso eu entrei pelo estudo, pela formação, pela teologia da missão, que me levou até a teologia ecumênica e interreligiosa. Depois do estudo, o convite também da CNBB feito pelo Dom Biazin, que era bispo de Volta Redonda e Barra do Piraí, para integrar a Comissão para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E assim foi. Depois que a gente entra, não sai mais, se apaixona e vale a pena. É um caminho sem volta, né, Padre? Isso. É interessante o senhor trazer essas experiências também da vida do senhor, mas para mostrar que isso que nós conversamos, os temas que nós conversamos do cuidado na casa comum, ele não começa agora, né? Já existe desde o início da criação, né? Já é um chamado de Deus para nós desde o início da criação. E você agora, Paulo? Você que acha que no campo da religião e meio ambiente, no ISER também é animador Laudato Si, como que essas dimensões de fé, espiritualidade e ecologia se entrelaçam na sua história e na sua vida? Olha, Guilherme,
Eu acho que o nosso caminho é muito sobre quem veio antes de nós e quem nos trouxe, enfim. Então, para falar da minha história, eu tenho que falar em alguns nomes que foram muito importantes para eu chegar aonde cheguei ou onde estou aqui hoje. Não cheguei porque a gente está sempre em caminho, né? Onde estou. A primeira pessoa que me vem à mente, então, para fazer essa memória, é a professora Moema Miranda, que é leiga franciscana e que atua na Comissão de Ecologia Integral e de Mineração, num congresso continental de leigos que aconteceu em São Paulo em novembro de 2018. Ela foi a grande pessoa responsável pela minha conversão ecológica. E não é que esse tema não fosse próximo, porque eu lembro de outras pessoas que são os meus avós, a minha mãe, que elas são famílias, minha família paterna e materna, que vieram da agricultura. Então são pessoas que sempre lidaram com a terra, né? Meu avô materno era vaqueiro e agricultor, minha avó era agricultora. Então eu sempre estive nesse lugar, né? Vindo do interior, mas foi ela que falou pela primeira vez de termos. Tinha escutado ali na escola, mas não entendia muito bem a gravidade, como o antropoceno, né, que é essa dimensão humana da crise climática, e outros tantos termos que eu disse, olha, tem um negócio aí que me provoca e que eu tenho que prestar atenção nisso. Em 2020, eu entro no movimento Laudato Si durante a pandemia, que na época era o Movimento Católico Global pelo Clima, e ali essa minha conversão ela encontra num apaixonamento pela Laudato Si, e foi nesse amor que me confirma nesse caminho. O diálogo interreligioso, ele vem para mim através do Marcelo Barros, que foi assessor de Dom Helder Câmara para Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, e na história deles tem algo muito bonito que vai ao encontro da fala do Padre Marcos, que diz que é uma casa apaixonante, que o Dom Helder pergunta algumas coisas para eles, e ele diz assim, olha, eu sou um noviço, não tenho muita coisa para contribuir. Ele disse, olha, o essencial você tem, que é o amor. E aí nisso eu chego no ISERO, Instituto de Estudos da Religião. Perfeito. E é bonito de ver também quanto, como o Paulo trazia, a gente faz parte de um momento da história, né? Sempre tiveram muitas pessoas antes de nós e vão vir outras pessoas depois também, por isso a gente precisa seguir articulando para formar novas gerações, novas pessoas para se engajarem com tudo isso. Agora, então, vamos mergulhar no tema especificamente do nosso episódio, né? Como que diferentes tradições religiosas têm se unido em torno do cuidado com a casa comum? Para isso, eu queria que você nos dissesse um pouco, Paulo, a partir dessa sua experiência, né? Você que participa de diversas iniciativas interreligiosas com foco socioambiental, queria que você partilhasse talvez alguma experiência concreta, né? Que tem essa relação entre as diferentes tradições religiosas e que se unem por conta dessa questão socioambiental. Eu vou fazer o mesmo caminho da fala anterior, de fazer um olhar histórico e ir para 92. Padre Marcos vai lembrar bem desse episódio porque ele esteve lá. Em 92, no Rio de Janeiro, aconteceu a Eco 92, ou a Rio 92. É uma grande conferência do clima que abre todos esses caminhos de POB que a gente está vivendo durante esse ano de 2025, porque o Brasil vai sediar a COP30 em Belém. E no Rio 92, aconteceram 2 encontros que mostram que esse caminho também ele não é novo, né? Ele já vem lá de trás, que foi uma vigília ecumênica e interreligiosa que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, que reuniu pessoas como o Dalai Lama, a Mãe Beata de Iemanjá, e a presença de lideranças importantes na Igreja Católica, como, na época, o presidente Dom Luciano Mendes de Almeida e o próprio Dom Helder Câmara. E nesse mesmo espaço de tempo, né, da Eco 92, aconteceu um encontro das igrejas puxada pelo Conselho Mundial de Igreja na Baixada Fluminense. Então, são 2 eventos que marcam esse ponto na história e que mostram que esse diálogo vem lá de trás. E aí eu vou falar de um especificamente, que é o Fenoclima, que é o projeto no qual eu trabalho, que é uma iniciativa do ISER, que surgiu em 2015, que completa este ano de 2025 10 anos de existência, que reúne pessoas de espiritualidades diversas para dialogar nesse tema. E no Fé no Clima nós temos uma formação que é o Aboto Fé no Clima, que para mim talvez seja um grande exemplo, que é uma formação para juventudes de espiritualidades diversas. Então nós temos lideranças católicas, evangélicas, de terreiro, que se unem para discutir, debater esse tema e pensar cada um a partir de sua espiritualidade como podem se inserir dentro desse debate. E aí mais recentemente nós temos como exemplo as vigílias interreligiosas pela terra, que o ISE, em parceria com outras muitas entidades e organizações, vem organizando para pensar esse lugar das religiões dentro desse debate climático e de justiça socioambiental,
e o Tapiri Ecumênico e Interreligioso, que todos eles as pessoas podem dar um Google e pesquisar mais sobre isso. O Tapiri Ecumênico e Interreligioso, que vai ser o grande espaço interfé ou interreligioso durante a COP30. Então, acho que essas experiências marcam, para mim, um pouco esse caminho. Perfeito. Existe muita coisa acontecendo, né? Basta o pessoal querer se engajar e participar. Padre Marcos, a encíclica Laudato Si e também o documento sobre fraternidade humana, né, de Abu Dhabi, eles nos convidam ao diálogo e à cooperação entre religiões em favor da vida. A partir da experiência que o senhor tem da CNBB, como é que o senhor tem visto essas convergências no Brasil, né? A participação e o envolvimento dentro dessas provocações que esses documentos nos trazem? Bom ser lembrar desses dois documentos, né, da Laudato Si e essa declaração conjunta, né, em Abu Dhabi sobre a fraternidade humana, que toca a questão da espiritualidade. Eu gostei da pergunta e da possibilidade que a gente tem de falar que, de fato, é importante sublinhar que a espiritualidade é que abre pontes para o diálogo, para a nossa caminhada, para as ações ecumênicas e interreligiosas. A espiritualidade é a fonte, é a base. Já na Fratelli Tutti, no capítulo 8, sobre as religiões e o cuidado com a sociedade, o Papa Francisco lembra da verdade transcendente, que é a consciência, né, de que nós temos um único Deus, e que é Criador e é Pai de todos, um Deus misericordioso. E por causa desse único Deus e por Ele nós somos seus filhos e filhas, e portanto irmãos e irmãs. E essa é a verdade raiz, a verdade transcendente. É a fonte também de toda a nossa busca, de toda a nossa luta, de todo o nosso caminhar também pela defesa por uma ecologia integral, um caminho do diálogo ecumênico e interreligioso. A espiritualidade e a mística é a coisa mais importante. Acho que a gente pode dizer que não bastam teorias, só discursos, e até mesmo ações, gestos, práticas, se tudo isso não for fecundado numa espiritualidade profunda. Quero lembrar também, e assim faz a Laudato Si, lembra uma frase do Papa Bento XVI, que crescem os desertos exteriores, e isso significa que crescem também os desertos interiores. E muitas vezes nos falta essa paixão, esse ardor, que de fato vem pela mística, pela espiritualidade, por esse encontro com Deus, com o transcendente, que nos faz sentir e experimentar na ação do Espírito que somos um só, que somos irmãos e irmãs e devemos cuidar uns dos outros e de toda a criação. E Paulo já lembrou vários encontros, iniciativas, que inclusive eu também junto com ele participamos em vários desses eventos que já aconteceram, irão acontecer. Mas eu queria lembrar da SESI, da Coordenadoria Ecumênica de Serviço, que tem 52 anos de existência, chamado o braço diaconal do ecumenismo, que na força da espiritualidade tem uma incidência muito grande na transformação social, na busca de um mundo mais justo, com mais direitos, na defesa dos direitos, na defesa da fraternidade. E lembrar, já terminando, da IRI, também Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais, que hoje tem sido também uma organização que abraça várias tradições religiosas, várias igrejas e movimentos ecumênicos e interreligiosos. Perfeito, padre. E eu acho que é legal, quando o senhor falava, pensava aqui que falar de um diálogo interreligioso, ecumênico, faz total sentido quando a gente fala de casa comum. A casa é de todos, né? Não é só de um grupo específico, de uma coisa específica, mas é de todos nós, por isso precisa ser preocupação de todos nós e a gente aprender a dialogar, que é um exercício que não é tão fácil assim, né? E pra gente ir caminhando já do nosso fim, porque o tempo passa muito rápido aqui, queria que o senhor, Padre Marcos, deixasse uma mensagem para animar também as nossas juventudes, as comunidades que têm esse desejo de viver, né, essa questão tanto da ecologia integral, mas também a partir do diálogo com outras tradições religiosas, né? O que o senhor diria para os nossos jovens? Arregaçar as mangas e na força do Espírito, na iluminação do Espírito, se lançar e trabalhar. Eu acho que uma primeira dica é começar em casa. Comece em sua casa, o nosso próprio ambiente, que é um ambiente plural, seja a nossa casa, o nosso mundo de trabalho, a nossa escola, universidade, os nossos ambientes. A gente vai encontrar um ambiente plural e se aproximar dessa pluralidade com amizade, tirando as sandálias no sentido de irmos despojados, para escutarmos também o outro, aprendermos com o outro e caminharmos juntos numa troca de dons. Eu acho que começar em casa essa experiência de unidade, de comunhão na diversidade. E a partir disso também ir aprofundando-se, né, na formação, no conhecimento do que é o ecumenismo, o diálogo interreligioso, e procurando articular também
comissões, ver se na própria diocese, na sua igreja, se já existe algum trabalho relacionado ao ecumenismo e diálogo interreligioso, a gente ir se articulando ou criando, né, novos grupos organizados para a vida, para a experiência ecumênica interreligiosa, na unidade, no diálogo e na fraternidade, sempre em vista do serviço, da defesa da vida, do cuidado com a casa comum, uma ecologia integral. Muito bem. E você, Paulo? O que você diria às juventudes que querem unir fé, ação comunitária e esse cuidado com a casa comum e o espírito de fraternidade universal? A crise ecológica e socioambiental, manifestada no racismo ambiental, que violenta tantas comunidades como Caranguejo Tabaiares, aqui em Recife, de onde falo, ela é, antes de tudo, uma crise ética. E aí, nesse sentido, as espiritualidades, no plural, porque elas são diversas, não só em termos de religiões, mas dentro do cristianismo e dentro do catolicismo, nós temos espiritualidades distintas, carismas distintos, e todos esses carismas e espiritualidades têm um papel fundamental em apresentar no mundo ferido, machucado, profundamente marcado por essa crise, alternativas de modos de vida. Essas alternativas, a partir das espiritualidades, são baseadas na amorosidade, na afetuosidade, na fraternidade. Então, nós, enquanto juventudes, eu estou quase saindo, que eu já estou prestes a completar 28, mas as nossas juventudes, as infâncias, todas as idades, através dos diálogos, e aí aqui não só o diálogo interreligioso, mas o diálogo intergeracional que a gente está fazendo aqui, os diálogos interculturais, os diálogos todos, eles têm um papel fundamental de mostrar nesse mundo ferido, então, que há outras formas e possibilidades de se habitar. Então, cada um a partir do lugar de onde a gente vem, da espiritualidade que a gente cultiva, imaginar e ir no lugar do sonho, outros mundos, outras formas de ser e habitar. Então, me parece que a gente pode começar por aí, pelo sonho, pela imaginação, pela amorosidade, construir este novo mundo, ou estes novos mundos habitáveis, possíveis, com diálogos também não só entre nós, né, entre gerações, mas entre espécies, o diálogo na sua dimensão mais profunda. Me parece que esse é o caminho, né, o caminho do diálogo. Perfeito, perfeito. Costumo pensar muito naquela frase que diz que ninguém é muito rico que não precise de nada e nem é muito pobre que não tenha o que oferecer, né? Nós somos seres sempre em construção. Eu queria muito, muito agradecer a vocês, Padre Marcos, Paulo, por essa partilha também, poder ouvi-los, né? Tanta experiência, tanta vivência, uma verdadeira aula. E eu acho que quem os acompanha aqui também tem um pouco desse sentimento. Se você que está nos ouvindo sentiu, né, esse coração aquecido por esse chamado, um desejo de um cuidado com a casa comum e também de dialogar mais, de aprender a dialogar mais, siga o nosso podcast Igreja Rumo à COP30. Semanalmente nós lançamos episódios, eles vão no Spotify e também no YouTube do Margem do Brasil, e pode nos ajudar nessa provocação. E nos ajude também compartilhando esse episódio com outras pessoas, com seus amigos, com a sua comunidade, no grupo de jovens. E vamos continuar criando diálogo e também unindo as nossas mãos para cuidar da nossa casa comum. Padre Marcos, Paulo, deixo esse espaço final agora para vocês darem uma palavra de despedida e também, caso vocês queiram, indicarem aí onde as pessoas podem encontrar vocês aí no ambiente digital, acompanhando as páginas. Fiquem à vontade. Profundo agradecimento por esse momento, viu, Guilherme? Muito obrigado por toda a organização que vem acontecendo para a COP30. Agradecer a sabedoria do Paulo, também partilhada, agradecer por esse momento e pedir que cresçam essas iniciativas, né? Iniciativas como essa que cresçam, se espalhem pelo nosso mundo, especialmente pelo nosso Brasil. E continuar rezando, né? Orando por nossas comunidades, nossas igrejas, por todas as tradições religiosas, para que elas sejam instrumentos de cuidado, de promoção da paz, por uma ecologia integral, fruto de uma ecologia integral. Vamos adiante. E obrigado, porque também encontros como esses criam fôlego para a nossa missão. Obrigado. Dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, agradecer profundamente ao Padre Marcos por mais esse encontro, essa oportunidade de diálogo e conversa, agradecer ao Guilherme por essa condução, a Patrícia que está aí nos bastidores, que a gente não escuta a voz dela, mas é quem capta o áudio, né, permite que vocês escutem aí na casa de vocês, então agradecer a vocês, é o Eduardo pelo convite de estar aqui. E aí deixo as redes do ISER, ISER, então @ISER na rede, por lá vocês podem acompanhar um pouquinho o projeto Fé no Clima. Se alguém quiser saber mais um pouquinho do que eu faço, é
ou Paulo Sampaio. Vocês conseguem acessar lá no Instagram. Então é isso, agradecer e vamos firmes, né? A COP foi falado, né? A COP ela vai ser em novembro de 2025 em Belém. Mas depois nós temos um caminho pós-COP, né? E esse caminho é o mais importante. Eu esqueci de deixar um contato. Posso fazer, Guilherme, agora? Por favor. O e-mail da nossa comissão episcopal para o ecumenismo e diálogo interreligioso, que é ecumenismo@cnbb.org.br. E no Instagram e Facebook é Marcos Barbosa Guimarães. É bem criativo, né? Quer dizer, é meu nome mesmo. Então se encontra facílimo. Obrigado. Às vezes o simples é melhor, Padre Marcos. Às vezes o simples é melhor. E eu convido você também que nos escuta a seguir as redes sociais dos órgãos, das instituições que fazem essa articulação desse podcast acontecer. Nós temos aí o Magis Brasil, CNBB Nacional, Movimento Laudato Si, Caritas Brasileira, CNB Nacional Oficial e também Repro Brasil. Nós vamos seguindo, construindo essa experiência sempre em sinodalidade. Muito obrigado para você que nos escutou até aqui. Nós nos vemos no próximo episódio e até lá. Um abraço. Igreja Rumo à COP30. Juventude, fé e ecologia integral em movimento.